sejam todos bem-vindos ao programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente aqui na Com Brasil TV. O Amor Exigente, se você ainda não nos conhece, é um extraordinário programa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que proporciona a você e a sua família proteção social e qualidade de vida. Hoje um assunto importantíssimo, estou aqui com os nossos convidados que vocês já conhecem, Luiz Fernando Calduro, presidente da Federação de Amor Exigente, Miguel Tortorelli, nosso segundo vice-presidente de Amor Exigente, e também, você já conhece, já é um parceiro antigo nosso do Amor Exigente, Dr. Quirino Cordeiro, que atualmente é o diretor do Hub. Deixa eu ler direitinho aqui para não falar errado. Dr. Quirino Cordeiro, diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, aqui da cidade de São Paulo. Bem-vindos, senhores. E é professor da Faculdade da Santa Casa, professor de medicina, Faculdade de Medicina. E é psiquiatra também. Eu ficaria meia hora aqui lendo o currículo do Dr. Quirino, então a gente resumiu com a atual ocupação do Dr. Quirino. Obrigado, Dr. Quirino, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Assunto seríssimo. Nosso tema hoje é maconha sintética, que é o tal do K2, K9, K12, tem um monte de número, um monte de sigla aí, eles vão explicar tudo pra gente aqui. Primeiro, Luiz Muito Fernando, bem, sejam todos muito bem-vindos a este programa Cada Vez Melhor, que é um dos lemas do Amor Exigente. Temos um compromisso de ficarmos cada vez melhor todas as semanas. E penso que podemos ficar cada vez melhor quando buscamos informação. Então vamos ter aqui alguns minutos de bastante informação para que a gente possa saber o que está acontecendo aí no mundo da nossa sociedade, nesse mundo de drogas, nesse mundo de dependência química, aonde o Amor Exigente milita. E nós estamos com um problema sério, né, doutor Quirino? Que o STF está lá com julgamento, segura, passa para frente, que é a liberação das drogas, libera o artigo 28, que acaba liberando tudo. E, doutor Quirino, nós vamos realmente explorar bastante hoje sobre o K9, o K7, K12, que é uma droga nova e que está derrubando muita gente já morreu por causa disso. É isso. Então, antes de mais nada, Miguel, Luiz Fernando, Thiago, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses temas tão relevantes para toda a sociedade brasileira. Infelizmente, nós estamos diante de um novo desafio no cenário das drogas, da dependência química, que é o surgimento agora com mais força dos canabinoides sintéticos, da dita maconha sintética. São drogas sintetizadas de maneira artificial, produzidas em laboratório, e que atuam nos mesmos receptores cerebrais, nas mesmas áreas do cérebro onde atua a maconha natural. Porém, com uma potência muito maior. Esses canabinoides sintéticos, a maconha sintética, acaba tendo uma potência mais de 100 vezes maior quando se compara com a maconha natural, que já é muito ruim, né, para o usuário. Agora nós temos então uma situação ainda mais dramática, que essa classe de drogas, as drogas K, que é o K2, K4, K7, K9, o Spice também. Então são denominações dessa classe de drogas, dessas drogas sintéticas, que tem tido um aumento muito importante mais recentemente. Essas drogas, já existe registro no Brasil do consumo dessas substâncias. Entretanto, do início desse ano, de 2023, para cá, houve um aumento importante do consumo. Lá no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, onde tenho trabalhado nesses últimos 3 meses, nós começamos a identificar um número muito grande de pessoas que nos procuravam com quadro de dependência química, buscando tratamento, e que relatavam o uso dessas substâncias, dos canabinoides sintéticos, da maconha sintética. Isso fez, inclusive, que nós organizássemos lá no serviço um sistema de vigilância epidemiológico, um sistema de vigilância para identificar essas drogas entre as pessoas que nos procuravam. E o número que nós obtivemos lá realmente nos impactou. O último levantamento que nós tivemos é que 13,9%, quase 14% das pessoas que buscavam tratamento lá no serviço relatavam o uso dessas substâncias. Substâncias essas que
na verdade, não estavam disponíveis aí de uma maneira tão fácil na sociedade. E para os amigos que estão nos acompanhando aqui, o nosso serviço, o Hub de Cuidados em Contra Outras Drogas, que funciona ali na região da Luz, ali no Parque da Luz, acaba atendendo preferencialmente, né, primordialmente, as pessoas que apresentam quadros graves de dependência química, que frequentam as cenas abertas de uso de drogas ali na região. São as cracolândias ali do centro da cidade. Então, o que nós conseguimos inferir a partir desses dados que obtivemos lá no Hub, que quase 15%, então, das pessoas que hoje frequentam essas cenas abertas de uso de drogas na região central da cidade de São Paulo fazem uso dessa nova substância, que, como eu disse, é muito mais potente do que outras drogas que nós temos. Infelizmente, é uma droga que tem tido o seu preço reduzido. Mais barato, né? Hoje, essa droga, infelizmente, está muito acessível, porque teve seu preço bastante reduzido. Por ser uma droga muito potente, ela tem uma chance grande de causar dependência química. A pessoa que está sob uso agudo, está sob efeito da droga ali, ela pode apresentar alterações de comportamento. A mídia tem mostrado, né, aquele efeito zumbi, as pessoas apresentaram os comportamentos estereotipados, mas a pessoa pode apresentar também agitação psicomotora, comportamentos agressivos, alucinações, ou seja, ver ou ouvir coisas que não existem, ter delírios, pensamentos que não fazem sentido com a realidade. E além essas alterações comportamentais, sob efeito do uso dessas substâncias, da maconha sintética, os seus usuários podem apresentar também problemas clínicos, físicos, por exemplo, aumento de pressão arterial e, com isso, aumento da chance de ter eventos cardiovasculares e, infelizmente, em alguns casos, levando o usuário ao óbito. Então, é uma droga que, no caso da overdose, pode levar o consumidor à morte. Então, é um grande desafio que a gente tem, né? Mais um desafio para a gente lidar e que, infelizmente, nós estamos diante de uma realidade bastante dramática e que requer a atenção de todos nós. Eu estava falando, uma mãe que frequenta nosso grupo, o rapaz frequentou o nosso grupo por causa do irmão dele. O irmão dele é que era o usuário, quando começaram lá no grupo. No fim, ele também foi para as drogas e morreu agora, faz 3 meses, com 21 anos. Né? E o que sai lá morreu com um ataque cardíaco. Eles não dão a consequência real da morte. Saiu isso daí, mas foi pelo uso. Você pega um rapaz de 21 anos, um evento cardiovascular, a chance de ter relação com as drogas é, infelizmente, bastante grande. Né? E eu vou aproveitar esse momento de alerta que o senhor está fazendo para a nossa sociedade, para os nossos telespectadores, para a família de Amor Exigente, e dizer que como é importante que tenhamos um programa como o Amor Exigente que chegue antes que essas coisas aconteçam. Porque, assim como a droga ela tem como característica causar no dependente químico a tolerância, ele vai ficando tolerante ao uso da substância, a família também parece que é tolerante. Então, enquanto está na cerveja, enquanto está na maconhinha, enquanto está, né, em um comprimidinho para dormir ou alguma coisa assim, a família está tolerando. E aí fica só realmente apavorada quando vem nos noticiários meninos e meninas morrendo aí por causa desses casos todos que estão surgindo aí. Então, vamos ficar alerta. Mais uma vez dizendo, pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir. O doutor Quirino falou a respeito dessas imagens que viralizaram aí na mídia, nas redes sociais. Isso é fato, não são vídeos editados, não. Isso acontece realmente com quem consome e abusa desse tipo de substância. Sim. Nós, quando falamos da maconha sintética, desse grupo dos canabinoides sintéticos, na verdade nós estamos falando, Tiago, de um grupo de substâncias, né, que mimetizam a ação no cérebro da maconha natural, mas, novamente, com a potência muito maior. E as alterações de comportamento são bastante frequentes, né? E, dentre as alterações do comportamento, algumas dessas substâncias causam justamente esse efeito, que foi apelidado de efeito zumbi, né? A pessoa fica com aquele comportamento estereotipado. E a grande situação é que, além disso, outros problemas de alteração de comportamento podem vir junto, né, por conta do uso da droga. Alterações agudas do comportamento, né, e também
como essas drogas agem nos mesmos locais do cérebro, nas mesmas regiões cerebrais, onde age a maconha natural, existe também no consumo em médio prazo a chance muito mais elevada, mais de 30 vezes, quando se compara com a maconha natural, da apresentação de problemas psiquiátricos graves, como quadros psicóticos, né, tais quais a esquizofrenia. Então é muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando aqui possam entender que estamos diante de uma droga muito potente, com alto poder lesivo, causa uma série de problemas para os usuários, não só na intoxicação aguda, não só quando o indivíduo está sob efeito da droga, mas também num uso de médio e longo prazo. Esse é um grande problema que nós temos enfrentado mais recentemente. Eu vi que tem alguns defensores da legalização da maconha que eles se doem muito por essa expressão maconha sintética, né? Eles querem desassociar isso da palavra maconha, justamente porque... Mas, ao mesmo tempo, eles gostam do outro termo, que é falacioso, que é a maconha medicinal, né? Então fica um jogo de palavras. Como que o senhor vê isso, essa questão do termo? Começando pela maconha medicinal, isso não existe, não existe maconha medicinal. A maconha causa uma série de problemas, uma série de danos para o usuário, para as famílias dos usuários e para todo o conjunto social. Isso é importante, Tiago, nós aproveitarmos esse momento, estamos falando com a família Amor Exigente aqui, porque muitas vezes ações como essas de chamar maconha de medicinal acaba levando as pessoas a terem uma falsa ideia dos efeitos maléficos risco, né? da maconha, reduzindo por conta disso, então, a percepção de risco que essa droga tem. A maconha, existe uma série de estudos científicos mostrando os malefícios para o usuário, malefícios na área de saúde mental, aumenta a chance de depressão, ansiedade, quadros psicóticos como esquizofrenia, aumenta o risco de suicídio, reduz todas as capacidades cognitivas do usuário. E a gente também tem o impacto não só na saúde mental do usuário, mas o impacto na sua vida. Tem vários estudos mostrando que pessoas que fazem uso de maconha têm dificuldade de finalizar os estudos, dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O salário dessas pessoas ao longo da vida são salários menores quando se compara com não usuários de maconha, ou seja, são pessoas que vão enfrentar uma série de problemas ao longo da sua vida. E a grande questão é que essa tentativa de ligar a maconha com a questão medicinal é justamente para que haja na sociedade uma minimização, né, da percepção das pessoas sobre os problemas que a maconha causa e, com isso, num passo a passo e até se buscar a liberação, a legalização da maconha, não para efeitos medicinais, mas sim para o uso entorpecente. Então, essa questão toda de se vender a maconha como sendo medicinal é uma estratégia muito clara em curso, não só no Brasil, mas em vários países. É uma estratégia que busca reduzir nas pessoas essa rejeição à droga e, com isso, então, favorecer com que haja um clima social mais favorável para a aceitação da legalização dessa droga, que causa vários problemas. A gente falou aqui, por exemplo, para os usuários, mas a maconha também causa uma série de problemas para a sociedade como um todo. Vários países que legalizaram a maconha, como, por exemplo, o Canadá, alguns estados americanos, têm enfrentado, por exemplo, aumento dos acidentes automobilísticos. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não uso maconha, na minha família ninguém usa maconha, então eu estou livre disso. E não é verdade, porque se você legaliza essa droga, aumenta o consumo, tem mais gente usando, aumenta a probabilidade dessas pessoas em usarem drogas se envolverem, por exemplo, em acidentes automobilísticos e acabarem vitimizando alguém que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Então, só para a gente entender que as drogas não causam problema só para os usuários, mas acabam atingindo a sociedade como um todo. E essa questão da maconha sintética, né, essa denominação é pelo simples fato dessas substâncias, dos canabinoides sintéticos, delas atuarem exatamente nos mesmos receptores cerebrais, nas mesmas áreas do cérebro em que atua a maconha natural. Claro que os defensores da maconha colocam uma série de questões em relação à utilização do termo maconha sintética, porque, obviamente, não querem que as pessoas tenham a ideia, a percepção do tamanho do problema que a maconha causa. É claro que essas substâncias, os canabinoides sintéticos, têm uma potência muito maior quando comparada com a maconha natural. Porém, a maconha natural, mesmo sendo menos potente, também causa
esses problemas, só que numa magnitude menor. E claro que as pessoas que defendem a maconha não querem ver aí a maconha, né, associada com esses vários graves problemas. Quirino, você colocou uma coisa agora, né? Vários países liberaram. O que aconteceu hoje? O que aconteceu no Uruguai, no Canadá, em alguns estados dos Estados Unidos? Conta um pouquinho para o nosso pessoal. Nós falamos aqui, né, Miguel, sobre aumento de acidente automobilístico. Esse, por exemplo, é um grande impacto social da legalização da maconha. Mas acabou o tráfico, pelo menos. Não acabou o tráfico. O consumo, onde eles vão comprar hoje? O consumo aumenta quando se legaliza. Isso é uma coisa. Comprando do traficante. Isso é uma coisa fácil de entender. Que é mais barato. Claro. Mas prometeram que ia acabar com o tráfico. Essa é uma coisa fácil de entender, porque quando você legaliza uma droga, acaba aumentando a disponibilidade, a oferta e o acesso às pessoas. Isso acaba levando ao aumento do consumo. Do preço também. Além disso, há uma redução da percepção de risco também das pessoas, porque se uma droga é legalizada na sociedade, se passa a ideia para as pessoas de que se trata, então, de uma substância de menor poder lesivo. E no caso da maconha, nós sabemos que não é nada disso. É uma droga que causa uma série de problemas para as pessoas. E quando a gente fala da questão do tráfico, como o Luiz Fernando já disse aqui para a gente, a droga no mercado legalizado, a maconha no mercado legalizado nos países que acabaram seguindo esse caminho, tem um preço muito maior do que no mercado paralelo, porque incide imposto em toda a cadeia de produção, distribuição, venda dessa droga. Então, a droga é cara, existe um controle sobre a sua venda, ou seja, quando a droga é legalizada, ela não é vendida para menores de idade, por exemplo. O traficante não quer saber. Não deveria. Mas o traficante não quer saber se quem está comprando é menor, maior de idade. Ou seja, então, o que acaba acontecendo é que o tráfico não acaba, né? E pelo contrário, o tráfico ele acaba se fortalecendo ainda, porque há um aumento, como nós já vimos, do consumo e há um aumento do consumo no mercado paralelo. Então, essa ideia de que vai se legalizar a droga vai agora ser vendida em farmácia para as pessoas, isso daí é uma lenda urbana, né? E uma outra questão que vale a pena aqui também a gente aproveitar, porque quando a gente fala dessas questões, muitas pessoas falam, bom, então vamos legalizar, a gente vai cobrar imposto, o Estado vai arrecadar e a gente vai ter dinheiro, então, para investir em políticas públicas de prevenção, tratamento. Essa é uma outra grande falácia, uma questão que não tem conexão com a realidade. Se nós pegarmos hoje o exemplo de uma droga legalizada no Brasil, por exemplo, o álcool. O álcool arrecada muito imposto com a venda de bebidas alcoólicas, sim ou não? Sim, claro. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos muita gente consumindo essas substâncias. Agora, pronto, exatamente isso. Muito mais para cuidar deles. Pelo menos, só com saúde, só com os problemas que o álcool causa para a saúde da população, no sistema público de saúde, há um gasto mais de 4 vezes maior do que tudo que é arrecadado. Ou seja, essa conta não fecha. Então, tudo isso para a gente entender que a legalização da maconha, de qualquer outro tipo de droga ilícita, não é o caminho para se enfrentar os problemas com elas. E a gente pega, por exemplo, uma outra questão que eu gosto também de citar aqui quando a gente fala disso, é a questão da violência. Então, fala, não, então a gente vai ter quase que um golpe mortal no narcotráfico e a gente vai reduzir a violência no país que segue esse caminho. A gente tem o caso do Uruguai. Os amigos que estão nos acompanhando aqui, que tiverem interesse, agora, pode pegar o seu celular, entrar no seu computador, colocar lá o Google, coloca lá homicídios no Uruguai. E você vai ver que depois da legalização da maconha no Uruguai, por exemplo, um país vizinho nosso, um país pacato, depois da legalização dessa droga, houve um aumento importante e constante, ano a ano, das taxas de homicídio. E nós, no Brasil, que vimos tendo também um aumento importante dos homicídios, nesses últimos 4 anos aí, em que o governo federal, nesses últimos anos, adotou uma política mais dura de enfrentamento às drogas, endurecendo as ações de enfrentamento ao narcotráfico, aumentando políticas de oferta de tratamento, nós tivemos no Brasil uma redução dos homicídios. Nós repressão ao tráfico. Nós chegamos em 2017, Miguel, a ter no Brasil mais de 65 mil homicídios por ano. Mais de 65 mil pessoas assassinadas no Brasil. Esse número vinha aumentando. E sabemos que parte considerável desses números, a maior parte, é relacionada ao cenário das drogas. E quando eu tive a oportunidade de ter estado no governo federal nesses últimos 4 anos, quando nós começamos a adotar ações mais duras no enfrentamento às drogas, ano após ano nós começamos a ter redução dos homicídios no Brasil. Fechamos o ano passado com cerca de 40 mil homicídios, ou seja,
reduzimos de 65 mil homicídios por ano com 40 mil. Tudo isso para mostrar que mesmo o impacto na segurança pública, quando as pessoas falam, não, vamos legalizar as drogas, porque agora a gente, então, vai reduzir os assassinatos relacionados ao mercado ilegal das drogas. Isso não é verdade. Então, o doutor Quirino apresentou aqui para a gente o aumento de consumo, né, legalizando, descriminalizando as drogas, aumento de consumo, aumento de homicídios, acidentes automobilísticos. Sabe o que aumenta também, Luiz? A necessidade de um grupo de amor exigente. Pois você não sabe que isso é uma grande verdade, Tiago, porque é ali que nós sabemos e conhecemos a realidade do que tudo isso que o Dr. Quirino está falando. É quando chegam as mães que são agredidas pelos seus filhos que estão fazendo uso de drogas e de maconha, quando entram em surto e que nem notificam que estão sofrendo violência dos seus filhos, porque não sabem como lidar com essa situação. Chegam desesperadas, desestruturadas no grupo. Então, é uma grande realidade que está aí presente e o Amor Exigente pode e ajuda muito essas famílias, trazendo informação, né? E trazendo prevenção também. Vamos fazer o curso de Educaê, trazendo para o Amor Exigente casais que estão começando a educar os seus filhos e que precisam conversar com eles a respeito dessa grave problemática do mundo das drogas, que às vezes as famílias nem sabem como lidar com este assunto. Então, o Amor Exigente vai conversar com essas famílias para orientá-las no sentido de fazer prevenção primária. Luiz, falando em prevenção primária, né? Você acha, né, indo por esse caminho e o STF querendo liberar as drogas, o que pode acontecer, né, com os nossos filhos, nossos netos, se isso acontecer no Brasil? Só um complemento, desculpa te interromper, Luiz. A posição institucional do Amor Exigente com relação à legalização, redução de danos, enfim, qual é? Você sabe que temos congressos bienais em que, no final de cada um desses congressos, estabelecemos uma carta de intenções para o próximo biênio. E tivemos um agora, recentemente, em maio, na cidade de Serra Negra, onde reafirmamos a posição da Federação de Amor Exigente ser contrária à descriminalização, legalização e também a questão da redução de danos. E o Amor Exigente bate firme nessa tecla, porque acredita que uma família saudável é uma família onde os comportamentos bons vão ser trabalhados e, a partir destes bons comportamentos, vamos poder fazer essa prevenção. E quanto à sua previsão, né, Miguel? É tão difícil a gente ter bola de cristal. Mas, infelizmente, nesse caso, a bola de cristal existe e dá o resultado, né? Se já está ruim e já temos esses números aterrorizantes que o Dr. Quirino colocou para nós, se for descriminalizada, realmente isso tudo vai piorar. E o pior agravante de todos que eu vejo, Dr. Quirino, é aonde tratar esse dependente químico. Porque enquanto está lá no uso, enquanto está lá na sociedade fazendo uso, todo mundo achando bonito. Mas a hora que a família precisa encaminhar para uma internação. E a grande maioria das pessoas não tem um poder aquisitivo. E aí temos que procurar o quê, Quirino? Por favor. Então, queria só, antes de falar dessa questão, só aproveitar o ensejo que vocês falaram sobre a ação que hoje está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que está analisando a possível inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas, que é o artigo 28. E se o STF acabar tendo entendimento de que esse artigo da Lei de Drogas é inconstitucional, haverá no Brasil a descriminalização não só da maconha, de todas as drogas, né? E essa é uma questão e entre os caras também. Essa é uma questão muito séria, né? Não é possível nós aceitarmos no país que a nossa Corte Máxima de Justiça que não deveria legislar delibere dessa maneira. Essa é uma questão fundamental aí, não só nessa questão, Tiago, mas em outras tantas, que não cabe ao Poder Judiciário legislar. Se existe uma demanda social que busca a descriminalização, legalização, liberação de drogas, ok, que essa demanda, então, que possa ser encaminhada para a Casa de Leis, para a Casa dos Representantes do Povo, para que isso daí seja discutido e, então, deliberado, para ver se realmente existe essa ideia da sociedade que, então, vai levar aos representantes da sociedade a decidirem ou não pela legalização das drogas. Agora, uma corte formada por 11 magistrados decidir um assunto tão delicado não faz o menor sentido, né? Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Quando
Eu me lembro uma ocasião, Miguel, quando eu estava em Brasília, fazia parte do Conselho Nacional de Preço sobre Drogas, do CONAD. E nós estávamos lá trabalhando, né, para a publicação de um documento que acabou, então, dando origem à possibilidade de nós mudarmos a política de drogas no Brasil, que fizemos, então, em 2019. Mas é interessante porque eu estava numa reunião, então, do CONAD e eu tinha apresentado um texto, né, para publicação, então, desse documento do Conselho Nacional, e eu colocava ali que a política nacional de drogas no Brasil tinha que ter uma posição contrária a qualquer tipo de redução do controle sobre as drogas ilícitas, ou seja, legalização, descriminalização. E eu embasava essa posição dizendo que essa posição deveria ser a da política nacional sobre drogas, porque era a posição majoritária da população brasileira. E aí eu fui questionado ali por um outro representante do conselho. Aí eu falei, tudo bem, se você apresentar para mim qualquer pesquisa, enquete, qualquer avaliação feita com a população brasileira, com a sociedade brasileira, que mostre que o nosso povo é favorável à legalização de qualquer tipo de droga hoje ilícita, ok, eu retiro esse texto aqui. Sabe o que aconteceu? O texto foi porque a população brasileira é contra a legalização das drogas, é contra a descriminalização das drogas, ou seja, por conta disso, então, não faz sentido que o Supremo Tribunal Federal tome essa posição, legislando, então, que é uma situação que não faz o menor sentido. E só para finalizar aqui, onde procurar tratamento. Esse é um grande desafio. Nós temos um sistema de saúde que tem dificuldade de dar conta da realidade, da necessidade das pessoas, e ainda se busca legalizar a droga, ou seja, para piorar ainda mais uma situação que já é bastante difícil. Eu quero aproveitar, então, para falar para os amigos que estão nos acompanhando que quem tiver dificuldade, problemas com drogas, ou conhecer alguém que tenha problema com drogas, pode nos procurar, Miguel, lá no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, que funciona na região central, ali no Parque da Luz, na Rua Prates 165. Então, Rua Prates 165, pode nos procurar, nós teremos o maior prazer em atender você. Isso para quem está aqui em São Paulo. Né? Isso quem está em São Paulo. Quem estiver em outros locais, que procurem ajuda, procurem sistema de saúde, comunidades terapêuticas, procure Amor Exigente. Procure Amor Exigente, ou seja, a gente precisa, na verdade, de uma rede ampla de oferta de cuidado, de ajuda para as pessoas. Senhores, obrigado, Dr. Quirino, Miguel, Luiz. Nosso tempo acabou. Procure e venha para um Amor Exigente ficar cada vez melhor. Tchau. Até.